Olá, pessoal da TV Cidade, tudo bem? Eu sou a Sandra Brito e esse é mais um Trilhas Literárias. Hoje nós vamos atender a mais um pedido, na verdade são dois, hein? Porque foram dois telespectadores que fizeram o mesmo pedido, Ana Mara e Roberto Coutinho. Esse é para vocês. Nós vamos falar sobre Patrícia Heder Galvão. É o verdadeiro nome de Pagu, uma artista que viveu intensamente toda a cena social, artística e política do Brasil no século XX. Muitas vezes, ela é apenas lembrada por sua beleza, por seus relacionamentos amorosos e por sua postura de mulher livre. No entanto, Pagu foi muito além disso. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre Pagu? Lugares em que Pagu viveu. Pagu nasceu em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, e aos 2 anos foi para a capital. Morou no bairro da Liberdade, no Brás, na Aclimação, na Bela Vista, depois mudou-se para Santos. Outros apelidos de Pagu. Você sabia que foi o poeta Raul Bope que deu a ela o apelido de Pagu? Seria uma referência à primeira sílaba de seu nome e de seu sobrenome. Isso porque ele achava que o nome dela fosse Patrícia Goulart. Não teve jeito, o apelido pegou de vez. A família, no entanto, a chamava por Zazá e quando morou em Paris, usou o pseudônimo de Leonie. Primeiros passos. Aos 15 anos, passou a colaborar com o Brás Jornal e assinava sob o pseudônimo de Patsy. Aos 20 anos, aproximou-se do círculo de intelectuais burgueses paulistanos, adeptos do movimento antropofágico, aquele mesmo que teve uma imensa repercussão durante a primeira fase modernista. O alimentar-se não da carne, mas da força e da sabedoria do outro. Na literatura, a antropofagia era uma espécie de apropriação cultural do outro. Sua proximidade maior foi com o casal Oswald, o escritor, e Tarsila do Amaral, a pintora. Entretanto, 2 anos depois, Pagu chocou a sociedade ao casar-se com Oswald de Andrade. Viagens, estudos e amizades. Pagu recebeu o diploma de professora em 1928. Ela estudou no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e foi aluna do grande escritor modernista Mário de Andrade, o criador de Macunaíma. Como jornalista, Pagu viajou para vários países, como os Estados Unidos, a Argentina, a antiga União Soviética, a China, o Japão e a França. Foi inclusive neste país que Pagu filiou-se ao Partido Comunista da França e chegou a fazer alguns cursos em universidades de Paris. O mais interessante dessa história, gente, é que Pagu nasceu no seio de uma família burguesa, mas foi aos poucos afastando-se de sua classe social, passando a militar junto ao Partido Comunista Brasileiro. Pagu e a soja. Bom, gente, viajada, nós já sabemos que ela era. Mas você sabia que Pagu teria sido amiga íntima do imperador chinês Puyi e que chegou até a andar de bicicleta pelos corredores do Palácio da Corte e que, inclusive, teria sido ela quem conseguiu do próprio imperador as sementes de soja que iniciaram a cultura deste cereal no Brasil? História, no mínimo, curiosa, vocês não acham? Casamentos e filhos. Bom, vocês se lembram quando eu falei lá atrás do escândalo que foi a separação entre Oswald e Tarsila do Amaral e que logo depois ele casaria-se com Pagu. Talvez o que vocês não saibam é que o tal casamento ocorreu em um cemitério. Sim, isso mesmo, um cemitério em 1930. Eles tiveram um filho chamado Rudá e o enlace matrimonial durou 5 anos. Em 1940, casou-se com Geraldo Ferraz, escritor, jornalista e também crítico literário. Teve um filho com ele, chamado Geraldo. Política e ditadura no Brasil. Ainda quando era casada com Oswald, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro e produziu, em 1931, um jornal chamado O Homem do Povo, com o objetivo de divulgar e apoiar as manifestações dos trabalhadores. O jornal tinha uma coluna chamada Mulher do Povo, um espaço em que Pagu utilizou para escrever sobre o feminismo,
foi uma precursora deste ideal aqui no Brasil. Em 1940, Pagu rompeu com o partido e, em 1950, tentou uma vaga como deputada estadual, mas não deu certo, ela não conseguiu. Pagu escreveu também para outros jornais da época, que colaboraram para denunciar os absurdos da ditadura do Brasil. E por isso, ela acabou sendo perseguida pelo governo militar. Pagu foi considerada a primeira mulher presa política do Brasil. Ao longo de sua vida, foi presa, gente, mais de 20 vezes e também sofreu as próprias torturas do sistema que ela mesma denunciava enquanto jornalista. Literatura. Bom, gente, o primeiro livro da Pagu chama-se Parque Industrial, um romance sobre mulheres operárias na cidade de São Paulo, e ele foi publicado em 1933. Mas vocês lembram que eu falei que ela era perseguida pela ditadura? Então ela usou um pseudônimo, Mara Lobo. O livro foi traduzido tanto para o inglês quanto para o francês. Em 1945, publicou a famosa revista, um romance com a colaboração de seu marido, Geraldo Ferraz. Pagu também escrevia contos policiais que foram organizados pelo marido e publicados sob o título Safra Macabra. Gente, uma das prisões de Pagu durou 5 anos. Agora, antes dela ir presa, ela enterrou parte de um romance que ela estava escrevendo em um terreno baldio lá em São Paulo, com medo de ter seu trabalho apreendido pela polícia. Quando ela saiu e voltou ao local, havia um prédio construído naquele terreno. A segunda parte da obra já havia sido escrita na prisão e chama-se Microcosmo, Pagu e o Homem Subterrâneo, correspondência. Pagu também escreveu crônicas políticas e literárias no jornal A Vanguarda Socialista e também sua autobiografia chamada Paixão Pagu. O livro é uma longa carta que ela escreveu ao escritor e seu marido, Geraldo Ferraz. Em 1962, Pagu, infelizmente, foi diagnosticada com câncer e tentou vencê-lo com tratamento em Paris, objetivo que não foi alcançado. O seu último texto literário foi o poema Nothing, publicado na véspera de sua morte. Pagu tornou-se símbolo do modernismo no Brasil, porque sua própria postura e suas ações combinavam com os ideais da época. Apesar de não ter participado da Semana de Arte Moderna, porque na época ela tinha apenas 5 anos, o seu espírito rebelde e fora dos padrões da época colaborou para fortalecer a segunda fase do movimento. Desenhos. Além da escrita como objeto artístico e político, Pagu também gostava de desenhar. Chegou, inclusive, a criar algumas histórias em quadrinhos, chamadas Mala Cabeça, Fanica e Cabeluda, todas com K, hein, gente? Assim, ela é também uma precursora deste gênero feito por mulheres no Brasil. E agora vamos ler um pouquinho comigo um trechinho do pensamento dessa mulher tão forte, tão intensa que foi Pagu? Quantas vezes já havia morrido? Quantas vezes eu renascia do meu congelamento? Olhava complacente para todos os desastres anteriores e percebia que me humanizava. Pagu. Então esse foi mais um Trilhas Literárias, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela sugestão, foi maravilhoso e tem sido maravilhosa a participação de vocês. Espero que vocês continuem nos dando nomes para que a gente possa trazer a cada semana um grande nome da nossa literatura ou mesmo da literatura internacional, se vocês assim o quiserem. Segue com você, Beth. Tchau, tchau.